Já sabe, né? Tânia Barbosa, taróloga, no mês mais maravilhoso do ano. São João, Santo Antônio, São Pedro, as moças e euzinha, né? Toca a vinheta. Vamos lá? Vamos a ela em primeiro lugar, linda, maravilhosa, Santa Sara Kali. Tu que és a única santa cigana do mundo, tu que sofreste todas as formas de humilhação e preconceito, tu que fostes amedrontada e jogada ao mar para que morresse de sede e de fome. Tu sabes o que é o medo, a fome, a mágoa e a dor no coração. Não permita que meus inimigos zombem de mim ou me maltratem. Que tu sejas minha advogada diante de Deus, que tu me concedas sorte, saúde e abençoe toda a humanidade. Que vai precisar. Toda a humanidade. Vamos lá. Então, hoje, a minha homenagem é para as moças, certo? A homenagem a Dona Maria Mulambo, Dona Maria Padilha, que são as minhas entidades, e de muita gente, como muitas outras, Dona Sete, Rosa Caveira, e vai por aí, certo? Semana delas, que é dia 13. Por que eu estou fazendo homenagem hoje a elas? Porque semana que vem, dia 13, eu não estarei com vocês. Estarei com vocês dia 14, no dia seguinte, no domingo, ok? Porque essa semana é de 7 a 13. Mas essa semana é tudo de bom. 13, além de Santo Antônio, elas... Já viram, né? Não vai dar pra ninguém, né? Dia 12, dia do namorado. Olha aí, ó. Olha aí. Coração pra tudo quanto é lado, né? Namorem bastante, aproveitem o dia de hoje, se deem bastante presente. E eu, né? Dia 10, né? Eu, quarta-feira. Não vai dar pra ninguém também, né? Só vai dar eu. Quarta-feira, eu. Mais um aninho. Beijo bem grande pra vocês nesse dia, ok? Mandem muitas bênçãos, muitas orações pra mim, ok? Então vamos nós. Dona Maria Mulambo, Turmalina Negra e o baralho da Dona Maria Mulambo. Aqui é a vassoura de bruxa. Dona Maria Padilha e o baralho da Dona Maria Padilha. Caiu até uma flor, que elas hoje, olha, elas hoje estão cheias de flores, como também tem a velhinha delas ali, o cigarro, a cachaça, a champanhe, tudo isso que vocês já sabem, que vocês, o padê que vocês vão fazer para elas aí. E o Oxo, que é a energia, e vocês vão receber o conselho dos anjos, tá? Olha só, elas são anjas, tá? Então, vocês vão receber qual o anjo que vai estar na proteção de vocês para cada montinho. Então, já vou tirar agora e o anjo. Vamos ver o anjo que vai ser para para quem escolher Dona Mulambo. E a consciência, é o carro, certo? A pessoa ganhando, graças a Deus, está ganhando consciência. Saindo do quê? Do marasmo, que é o 4 de ouro. Então, uma pessoa materialista, avarento, tá só pensando em grana, dinheiro. Mas essa pessoa tá o quê? Se transformando, que é o 13, a morte. Transformação. Excelente. Como energia, tá tudo de bom. A pessoa está se transformando, tá saindo da materialidade e tá ganhando o quê? Consciência. Pode ser consciência de si, pode ser consciência da situação, pode ser consciência de uma outra pessoa ou da própria situação onde a pessoa está envolvida, se estiver num relacionamento. Isso é muito bom. É sinal de que as coisas estão chegando no seu devido lugar. O anjo de proteção eu vou dar lá no final, tá bom? Vamos lá. Turmalina Negra, baralho da Dona Maria Mulambo. Dona Maria, vamos ver o que a Dona Maria Mulambo tem para falar desse casal. Então, vamos lá. Opa! Muito bom já. O buquê. O coração. O sol. O anel. A estrela. A cegonha. E navio. Então, já vou começar daqui, porque já que não tem nenhum personagem, vou começar daqui. Então, mostra aqui, a estrela, que é a espiritualidade, vai trazer boas notícias,
de reconciliação ou renascimento que é para um casal ou para uma pessoa. Aqui está o coração. Uma pessoa com sentimento sincero, 2 cartas de sentimento sincero. Então, essas 2 cartas mostram que é um relacionamento, ok? Sentimentos sinceros, as pessoas, quem está se esclarecendo e tem interesse de quê? De formar uma união. Há uma união se formando, a estrela está protegendo essa união, vai ter renascimento e é do mérito de cada um deles. Então, as pessoas, os 2 precisam o quê? Os 2 se merecem e tem que ter apenas o quê? Calma, paciência nessa situação. Porque as notícias são lentas. Porque o navio é lento. O navio é o lento. E o navio também, ele quer dizer que, além das novidades, é uma carta também de chegada, de conhecimento. As novidades chegando, esclarecendo essas pessoas. Por isso que tem reconciliação e renascimento. Por isso que a espiritualidade está no comando do caminho dessa pessoa. Essa união, ou se for uma sociedade, essa união é benéfica, é boa, é positiva, porque tem o sol aqui. Então, as coisas estão se esclarecendo, as coisas vão ter sentimentos sinceros, puros, vai para frente, harmoniosa, afetiva, afetuosa, de acordo com o merecimento de cada um. Ok? Nossa, beleza! Vamos agora para o baralho cigano. O baralho cigano que eu adoro, que eu amo. Epa, já tá caindo aqui. Vamos nós. O cão fiel, os lírios, a árvore, os caminhos, o gato, que é o cão fiel, é o gato, o homem e o sol. Beleza pura. Então, ó, o sol repete. Então, o sol mostra, confirma que este homem que está do lado, ó, um homem está se esclarecendo. Está se esclarecendo, está se conscientizando. Olha aí, a carta da consciência. A carta da consciência. Ok? Então, este homem está, já que apareceu um homem, vamos nele. Então, esse homem está se conscientizando, está se esclarecendo, tem sentimentos puros. Por quem? Por uma pessoa. Então, aqui tem 2 pessoas, que é o gato fiel e o cão fiel, tá? É um relacionamento kármico. Kármico. Então, porque a árvore diz que é. Então, tem mais coisa embaixo da árvore do que o que a árvore mostra em cima, tá? Tem mais coisa embaixo do que em cima. Então, a árvore sempre tem mais raiz do que folhas. O que está em cima é muito pouco para o que está embaixo. Então, é uma situação kármica. Pode ser de outras encarnações que está vindo cumprir nessa. Mas tem mérito, tem merecimento, tem esclarecimento, tem proteção da Oxum, caminhos abertos para isso. Então, ó, a estrela e a Oxum mostra que tem caminhos abertos para este relacionamento. Então, esse coração aqui, ele vai se confrontar. Esse coração aqui, ele vai ter, como ele tem proteção, principalmente da Oxum, que é uma carta de bonança, de bondade, de prosperidade. A Oxum é prosperidade, é a mulher do ouro. Então, vai dar a esses 2. Ou é a mesma pessoa que está perto desse senhor aqui, ou então, uma segunda interpretação, ele está apaixonado por uma dessas 2 pessoas. Ou ele tem uma outra pessoa no caminho dele, certo? Então, tem caminhos abertos para com uma pessoa e, naturalmente, ele vai ter que tomar uma decisão justa em relação a outra pessoa. Vamos ao tarô? Agora, o tarô das fadas, que eu não pegava há muito tempo. Há muito tempo que eu não pegava o tarô das fadas. Eu gosto muito. É um tarô mimoso, delicioso. O carro. O imperador. Olha ele aí. A sacerdotisa. Os amantes. Então, mostra que é um relacionamento. A justiça. A morte, o diabo. Então, vamos lá. Então, aqui, ó, já tem 2 interpretações.
como eu falei no tarô, no baralho de baixo. Duas interpretações. Este homem, ele se sente o quê? Ele se sente acorrentado, preso a uma situação ou uma pessoa, certo? Então, tá aqui ele e o diabo. Então, ele vai estar se mudando, se transformando, confirma o sol, que ele está se esclarecendo. Ou então, também pode ser, como ele se sente acorrentado, ele está querendo o quê? Se afastar ou dar um corte em alguma pessoa. Fazer justiça. Mas ele quer fazer justiça nesse relacionamento com verdade, ele não quer fazer nada por debaixo dos panos. E aí, por isso que ele está calado, está silencioso, a grande sacerdotisa é silêncio, ele está calado, ele, o imperador, calado, mas ele está se movimentando em relação a uma dessas duas pessoas, ou para tomar uma decisão com uma, ou para correr para o abraço com outra. Essa é uma interpretação. A outra interpretação, aqui pode ser que ele esteja cheio de desejos, e ele está se conscientizando disso, e ele vai correr para uma das pessoas. Por isso que tem renascimento, reconstituição. Esse sol faz com que a morte, ele de repente, ele tome consciência, que é essa consciência aqui, ó, do Osho. Então, que ele tome consciência da situação dele com esta pessoa, que ele também não quer magoar, por isso que ele quer fazer justiça. Mas ele está num relacionamento, que agora é o lado de cá, ele está num relacionamento, que é os amantes, um relacionamento essa escondida, vai vir aqui um relacionamento fora de casa, ele, o imperador, que ele vai ou sair deste relacionamento, ou ele vai correr para este relacionamento com esta pessoa. Este que ele está fora é um relacionamento kármico, tá? É um relacionamento que vem de outras encarnações. Esse relacionamento vai continuar, porque tem uma aliança. Ou esse relacionamento vai ser cortado, porque tem uma aliança. Então, ele pode ter uma aliança com esse relacionamento que ele está em casa, e isso aí vai ser cortado. Ou vai ser cortado, ou vai ser iniciado. Também pode ser. Ele dispensando uma outra pessoa. Também pode ser. Todas as duas pessoas merecem o apreço dele. Talvez é por isso que ele quer fazer justiça, porque ele é justo, ou quer ser justo com as duas pessoas. Aqui ele é apaixonado, que é o amante, que é o coração que está aqui, é que ele morre de amor, está aqui a Oxum, é que vem com uma carga do passado, e ele gostaria de correr para um abraço, correr para uma união, formar uma união com essa pessoa. Então, tem as duas possibilidades. Ok? Então, todas as cartas levam a um denominador comum, os 4 baralhos levam a um denominador comum, ok? Vamos ver qual é o arcanjo que essa pessoa pode pedir ajuda? Caramba! Arcanjo Miguel, que maravilha! Maravilhoso! São Miguel Arcanjo, delicioso! Que essa pessoa possa ser ajudada por São Miguel. Então, intenções cristalinas, seja claro sobre o que você deseja e concentre-se nisso com uma fé forte e inabalável. Então, saiba o que você quer, saiba o que você deseja, para você ser justo, com uma fé cristalina, que você vai conseguir sair dessa sinuca ou tomar caminhos diferentes, ou tomar caminhos sem magoar, sem ferir ninguém, certo? Beleza pura, hein? São Miguel há de te ajudar. Maravilhoso. Então, hoje, domingo, essa pessoa vai entrar em contato com essa pessoa que ele tem um carinho, uma dedicação. É o carro, ele entrando em contato com essa pessoa que é dedicada, que tem mérito. Ele, o imperador, está aqui com o coração abalado, sofrido, ou então com o coração nas mãos. A intuição dele diz que ele... vamos dizer, ele está feliz com a iniciativa que ele tomou, naturalmente, no domingo. Ele tomou essa iniciativa na terça-feira, ou então ele está se esclarecendo na terça-feira, e na quarta-feira ele corre para o abraço, ou então ele toma a diretiva de ter uma união, ou alguma coisa assim. Na quinta-feira, aqui, a espiritualidade está agindo para que ele faça justiça com quem ele está envolvido, ou ele vai dar um corte, ou ele vai se mudar, se transformar, renascer, recomeçar, ou então
ser claro também, ou dialogar, ou ser firme com a pessoa, a segunda pessoa, ou a primeira pessoa com que ele está envolvido. E aqui, como ele está se sentindo preso, acorrentado, dividido, então ele está se esclarecendo sobre isso e ele vai tomar um direcionamento. Vai tomar um direcionamento que é aqui. Show de bola! Semana maravilhosa, que ele sexta-feira, aqui ó, ele sexta-feira, escolha uma das pessoas para ele, pelo menos dar uma rosa para essa pessoa, que essa pessoa vai ficar felicíssima, pelo menos de ganhar uma rosa, na sexta-feira. E no domingo, no sábado, que é o dia delas, Exu, diabo, né? Ligado ao diabo, acho que não é. Quem sabe que ele possa fazer o pedido dele a São Miguel e ele ser atendido. Então, beleza pura. Espero ter ajudado você, tá, meu consulente? Numa excelente proposta, numa excelente orientação, que você se sinta feliz, orientado, e vamos para o segundo montinho. Vamos nós. Vassoura de bruxa. Certo? Ela é bem pequenininha. É um pingente, até eu que fiz. Um pingente da vassoura de bruxa, que é a pedra dos Exus. Dona Maria Padilha, maravilhosa, exuberante, uma história de vida espetacular. Vamos ver o que vai falar para o meu consulente nessa semana de 7 a 13. Vamos ao Uxo. Primeiro, eu sempre gosto de ler primeiro a energia. Vamos lá. O rebelde, que é o 4, que é o imperador, corresponde ao imperador no tarô. A concessão, que é o 6 do ouro, e voltando-se para dentro, que é o 4 de copas. Então, excelente. Esse imperador, que é o rebelde, ele está parado em relação ao amor, mas ele está concedendo demais na parte material. Então, ele está procrastinando na parte afetiva, porque ele está envolvido ou dominado ou entretido com a parte material. Então, a parte material, ele está preocupadíssimo, envolvidíssimo, fazendo os bens dele crescer e ele concedendo talvez o que não era para ele estar concedendo. O que ele tinha era que olhar para dentro dele para ver realmente o que ele quer, o que ele precisa, para ele não conceder e ele não ser só o imperador rebelde. Ok? Beleza pura? Então vamos lá. Vamos já aqui ao baralho. Vamos lá, da Dona Maria Padilha. Perfeito, vamos ver o que deu. A morte ou alguém que foi embora ou alguém do passado. O consulente. Então, ó, já é um homem do passado. Confirma a âncora. Mudanças ou viagens. Aqui é depressão, lágrima, melancolia. Um casamento e alegrias e comemorações. Beleza pura. Então, vamos lá. O que está falando aqui? Que, já que saiu o homem, esse homem, ele está o quê? É um homem do passado que confirma que ele está em depressão, lágrimas, mudança de vida, melancolia há algum tempo, tá? Então, isso aqui já tem algum tempo que ele está nessa situação. Ou então ele pode estar saindo desta situação. Ele pode estar saindo dessa lágrima, dessa depressão, dessa chateação, tá? E essa situação pode ser o quê? De um casamento. Então, ele está num casamento, numa situação difícil, que ele está com lágrimas, mas vem alegrias e comemorações para ele logo aqui, logo adiante. Então, isso é uma leitura. Como deu que ele está num casamento com lágrimas e depressões, mas tem mudanças, essas mudanças que são mudanças de alegria, confirma que ele pode estar ou renascendo, ou revivendo, ou começando um novo relacionamento. Pode ser no mesmo relacionamento, ou pode ser com outro relacionamento. Certo? Vamos ao baralho cigano. Então, porque às vezes não é preciso a pessoa mudar para renascer, para recomeçar. Quantas vezes as pessoas perdoam certos deslizes no casamento e aí começa de novo?
começar tudo de novo. E eu acho que quem não errou, joga a primeira pedra. Então, eu acho que as pessoas sempre têm que perdoar, sempre tem que dar uma oportunidade. Agora, claro, você tem que ver o seu limite. Você não pode nem o cara todo dia persistir no erro, ou você está concedendo todo dia também. Porque aí vira um hábito, vira um costume, certo? A pessoa não se emendou, porque errar é humano. Agora, você vai persistir no erro todo dia? Vamos nós. A mulher, a carta, notícia, o lírio, a raposa, o axé é o primeiro, é o mensageiro, a lua e o chicote. Haha! Novidades, babado forte. Se tem um chicote, tem magia. Sabe lá se todo esse sofrimento deste homem, né? Porque já deu que aqui é um homem. Será que o sofrimento desse homem, mágoa, tristeza, chateação que ele tá, não foi provocado por uma magia feita por alguém? Ninguém sabe, não é? Tan, 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 tan. Então vamos nós. Reforça que houve tristeza, mágoas, chateação para este homem. Mas ele prova também que ele está saindo da situação. Ele está saindo dessa situação. E ele está o quê? Esperto agora, ele está na plota, ele está tomando conta, ele não vai se deixar ser enganado. E do lado de cá, ele tem uma pessoa, olha lá, ele tem uma pessoa, ele é um homem do passado, então ele está voltando uma situação do passado. Ele vai dar o quê? Notícias para essa pessoa. E aqui ele, o imperador, é uma situação o quê? Que é uma situação que é protegido da espiritualidade. Aqui é a Oxum. A Oxum está formando esse casal. A Oxum está protegendo esse casal. Talvez protegendo ele de uma magia. Ou alguém fez uma magia. Olha, quando é feita uma magia, gente, não quer dizer que seja uma magia feita de uma mulher, não. Às vezes uma irmã que não quer que o irmão se case, às vezes um filho que não queria que o pai ficasse com a mãe, entendeu? Pode ser um amigo, que esse cara seja uma pessoa bandalha, que gosta de estar na farra, nos bordéis da vida, todo dia. E aí, esse amigo não quer. Então, foi lá num lugar, esse seu amigo tá se engraçando com uma pessoa, faz isso aqui para ele. Ou leva isso aqui para ele beber, ou para ele comer. E aí, bota o nome dele aqui, que eu vou dar um jeito dessa pessoa sair do caminho dele. Infelizmente, para o mal, infelizmente, não vai faltar gente. São os quiúbas que em troca disso, daquilo, eles fazem qualquer coisa para agradar o cliente, o consulente, para ele ter aquela pessoa onde? Nas mãos. Porque o Exu, ele abre caminhos. Exu, ele sabe, ele tem conhecimento, ele está na estrada, então ele sabe que tudo que ele fizer de mal vai voltar para ele. E ele sabe da lei de Deus, ele sabe da lei da evolução. Ele também está na evolução. Então ele procura estar o tempo todo fazendo coisas boas, abrindo caminho para as pessoas, dando força, dando coragem, que é para que as pessoas se acertem, se unam, se harmonizem e não destruindo as pessoas. Ajudando e não desarmonizando, ok? Então, nossa, que beleza, que espetáculo. Então, tem essas duas possibilidades, tá? Desse casal aqui, o homem saiu primeiro, um homem do passado voltando, mas sofrido numa situação sofrida, chateado, certo? Mas vai ter alegrias, ali fala que vai ter alegrias para ele. Então, ele reforça que houve o pão que o diabo amassou, ali a lua, mas ele mostra também o quanto que ele está apaixonado, o quanto que ele o quanto que ele pensa dia e noite nessa pessoa. Agora é o tarô do Atala, tá? A força, a torre, o mago, o sol, a estrela, o carro e o imperador. Olha ele aí. Olha ele aí. O samba.
Vamos nós. Então, vamos lá. Perfeito. Então, esse homem repete que é o imperador. Só que o imperador é aquela figura que ele não dá o braço a torcer, ele é inflexível, ele escuta todo mundo, a opinião final é dele, ele não abaixa a crista, é uma pessoa orgulhosa, de nariz em pé, então é uma pessoa difícil de se lidar. Mas ele também tem uma coisa que ele é ciumento e ele não perde uma causa. Ele vai até o fim, ele é persistente, ele luta até o fim. Então, vamos lá. Então, o imperador, ele está se movimentando. Ele está se movimentando, que é o carro. Ele tem proteção o quê? Da estrela. Então, ele está também se curando em alguma situação difícil que ele passou. O sol está esclarecendo ele, mas ele ainda está parado. Ele vai andar, mas ele está parado, porque o mago é parado. Ele está só na prota, tomando conta. É a raposa aqui, ó. Ele está na prota, tomando conta da situação para ver que momento que ele vai se manifestar. E ele está o quê? Contido. Ele está contido porque ele já foi destruído, ele já ficou destruído, ele já foi lá no fundo do poço. Então, ele não quer passar de novo por essa situação, aqui ninguém quer. Então, como ele já foi rompido, ele já foi rompido com a torre, então ele foi destruído, ele agora quer o quê? Se reconstruir. Então, ele está cauteloso com a força. Ele está cauteloso. Então, a força diz também que ele está, além de contido, controlado, controlando as emoções, não se deixando levar por nada nem ninguém. E ele está parado ainda. Mas ele está se esclarecendo. Então, e os sentimentos dele são puros. Puros sentimentos felizes, alegria. Ele vai corresponde aqui, ó, o sol. Ele vai ter alegrias e comemorações, porque ele vai se movimentar, a estrela vai dar apoio a ele e ele vai seguir adiante, tomando uma decisão aqui que aí não está bem esclarecida, mas ele está na prota, tomando conta, só diz que ele está saindo de uma situação muito difícil, com a lua aqui. Ele está saindo de uma situação difícil. Quem sabe essa destruição é essa situação difícil que ele passou e agora ele vai dar notícias para esta pessoa aqui, para esta mulher, porque ele vai o quê? Se reconstituir, recomeçar. A raposa a raposa no meio do baralho, do jogo, o que quer dizer? Junto com mudanças, ele está parado, mas ele está esperando uma oportunidade para se revelar, para se mostrar, para se dignar, se esclarecer, falar com a pessoa, se desabrochar. Essa é a verdade. Então, tem tudo a ver com o rebelde, que é o imperador, tudo a ver com o rebelde. Ele está concedendo demais, quer dizer que essa destruição deve ser a concessão que ele já teve muito, já concedeu demais, aqui é o Osho, e ele tem que olhar o quê? Para dentro. Então, é muito bom ele estar o quê? Parado. É ótimo ele estar parado, porque ele está pensativo, usando todo o conhecimento dele para ele tomar uma decisão. Excelente. Quem que ele pode pedir ajuda? Qual é o anjo ou arcanjo? Arcanjo Gabriel, o arcanjo da família, maravilhoso. Gabriel. Nutrir. Ao cuidar de uma criança, você cuida de sua própria criança interior. Ambas as atividades são importantes para você agora e neste momento. Voltando-se para dentro. Tá vendo? Voltando-se para dentro. Arcanjo Gabriel. Então, volta-se para dentro. Cuida da sua criança interior. Ou cuida de uma criança que você estará cuidando da sua criança interior. Aquela criança ferida, que às vezes está ferido lá desde a infância e nós não sabemos por quê, mas isso vai se repetir na idade adulta. Certo? Hoje, domingo, a força, você está controlado em relação a essa mulher do passado. Você está parado, mas você está doido para se comunicar com ela. Porque na terça-feira você está destruído. Você está destruído ou porque você não conseguiu uma comunicação, ou você não conseguiu um desejo, ou você não conseguiu ter tempo para falar, alguma coisa assim, ficou mal resolvido. Mas você está parado, você está na prota. E você, ao menos, deseja tudo de bom para essa pessoa.
Confirma que você tem sentimentos sinceros para com essa pessoa que está aqui. Então, isso a terça-feira, você está com as melhores das intenções. Na quarta, show de bola. Mudanças, movimento. Quem sabe que essa raposa se movimenta e segue o caminho do sol, do esclarecimento e se comunica, se mantém, sei lá, faz alguma coisa. Na quinta-feira, você tá voado, ó. Você tá corrido, tá? Na quinta-feira você tá voado, corrido, na labuta, no dia a dia, talvez, entre mágoas e ressentimentos. E na sexta-feira você também estará bem movimentado, raciocinando, pensando num casamento, num relacionamento à noite. Você estará à noite nos fetiches, nos pensamentos, como que poderia ser. E no sábado, você que é o grande imperador, ou você se esclarecendo sobre essa magia que foi feita em cima de você, ou então você fazendo a sua magia, dando nó em pingo d'água, mostrando-se alegre e feliz, mas você não está. Para fora, você estará feliz. É uma magia, é uma ideia, é um pensamento de você mostrar que para fora tá tudo bem, tá tudo dando certo, mas na verdade não dá. Mas é a estratégia de quem? Do imperador. O imperador é assim. Ele nunca vai mostrar que está por baixo. Nunca. Ele está sempre por cima. Ele mente até morrer, mas ele não vai dizer que ele está por cima. Ok? Meus queridos, tudo de bom para vocês todos. Que a orientação tenha sido a melhor possível para todos vocês. Que vocês tenham uma semana excelente. Deem flores à sua amada no dia dos namorados, na sexta-feira. Dê uma flor que seja. Pega do seu quintal, pega na rua. Ela vai ficar muito feliz do reconhecimento. Não é o valor do presente, é a atitude. Ou então você diz que te ama, canta uma música para ela, certo? Sexta-feira não deixa de passar, não deixa passar em branco. E no sábado, dia dela, das moças, faz seu padê, bota uma rosa na encruzilhada, pede tudo que você quer, ou então para Santo Antônio, vamos que vamos. Ok? Uma semana felicíssima para vocês. E me desejo tudo de bom quarta-feira, hein? Fiquem com Deus.